de algo muito importante, e que eu gostaria de compartilhar, porque ela vai ser retomada nos outros slides, né? Ela diz: eu ficaria contente se fosse lida, né, o texto, se fosse lido o texto, apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação, do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente, atravessando, inclusive, o oposto daquilo que se vai aproximar. Foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Essa epígrafe, ela fala de atravessar o oposto, né? Então, Clarice faz essa proposta para a gente, de trazer algo angustiante, de trazer algo difícil, propondo de outras maneiras, uma espécie de reflexão e talvez cura, né? Que é a hipótese da minha tese de doutorado. Podemos seguir, Matheus. Thomas Ogden é a figura que eu vou utilizar como referência da psicanálise inglesa, principalmente um livro que ele escreveu junto com o filho dele, que é um crítico literário, que é O Ouvido do Analista e o Olho do Crítico. Esse livro foi muito importante para eu identificar alguém que está numa situação parecida com a minha, que é ler literatura sendo psicanalista, e ele trabalha e escreve também, e também escreve sobre o fato dos psicanalistas escreverem sobre literatura. Então, ele me deu bastante força para essa área fronteiriça. Podemos seguir, Matheus. Ele é um psicanalista norte-americano, é um pensador independente que trabalhou na Tavistock, em Londres, desenvolveu importantes conceitos como o terceiro analítico subjetivo, intersubjetivo, né, não só a subjetividade do analista, mas também do paciente, criando uma terceira área, né, seria a área de junção ali, de construção, na verdade, de subjetividade. A posição autista contígua, também um conceito que ele desenvolveu, além de ampliar a reverie de bio, né, da digestão materna de afetos. Ele tem um trânsito bem interessante entre psicanálise e literatura, como eu falei para vocês, né, e ele me esclarece um pouco sobre esse árduo trabalho. Podemos seguir. Eu tento escapar, né, da aproximação entre literatura e psicanálise de linha estruturalista, lacaniana, né, como eu comentei com vocês no começo, né, Lacan está ligado ao estruturalismo, então a ideia do socio, do significante, palavra, o significado, conceito, signo, a semiologia, né, que decorre dessas análises, dessas partes. Vocês que entendem melhor disso podem me esclarecer sobre essa ligação literatura, psicanálise lacaniana. Eu não entendo muito, mas eu gostaria de marcar a minha posição diferente, né, eu não vou trabalhar com esses conceitos. Por favor, Matheus. A voz do inconsciente. Então, eu vou falar um pouco do inconsciente diferente, né, que o Ogden traz, diferente do inconsciente estruturalista lacaniano. Por favor. Se você puder abrir para mim, acho que já fica mais fácil. Então, de acordo com Ogden, o inconsciente não é um lugar ou uma estrutura. Ele não mas é uma forma de pensar, não é uma estrutura pronta, fechada, né? É uma maneira de pensar que sempre traz algo enriquecedor do inconsciente, né? De um outro lugar que nos ajuda a pensar, né? A nossa existência, que são valores sempre muito mutáveis. Então, ele diz, né, o Ogden, que o inconsciente dele, ele não trabalha com algo fixo, está em constante modificação, influencia a nossa forma de pensar. Desta maneira, a linguagem, ela não é mais só uma expressão do self, mas ela é uma criação do self, que é um processo constante, né, momento a momento. De acordo com Ogden, esse livro é de 2014, né, os psicanalistas atuantes na clínica, não só aqueles que estudam teoria psicanalítica, eles têm uma sensibilidade diferente para a linguagem, né, porque eles não escutam, né, aqueles que não trabalham no consultório não escutam, apenas leem. E esses que escutam, eles não têm ideia de como o inconsciente aparece na fala, na voz, né. O ofício treina os nossos ouvidos, mas também pode deformar a nossa leitura. E nós privilegiamos, nós analistas que lemos literatura e interpretamos, acostumamos a interpretar a voz dos personagens, né, acostumados com a voz dos pacientes e a nossa própria voz. Podemos seguir. A voz e a letra, né, eu sigo com o Benjamin, né, e com o Ogden. O Benjamin é o filho do Thomas Ogden, e ele é crítico literário, né, ele faz essa análise mais formal e sintática que vocês da letra estão mais acostumados a fazer de um texto literário, né.
Para Benjamin, a linguagem é que cria os efeitos que o psicanalista escuta. Tanto os críticos como os psicanalistas, né, nós podemos, né, nos desorientar e subestimar o olhar do outro, né, desvalorizando um pouco esse olhar. Eu fiz um pequeno exercício imaginativo para identificar essas maneiras divergentes e diferentes de interpretar um texto, como se fosse um diálogo entre o crítico literário e o psicanalista. Vamos ver se vocês gostam da ideia. Podemos seguir. Como seria essa conversa, né? O psicanalista. Os personagens são parcialmente ficções, mas também reflexos de estados mentais vividos pelo escritor, e nesse sentido são reais. Eu já vi várias pessoas nesse evento falando sobre isso, né? Será que quem escreve, né, os personagens são o autor, a Clarice está nos seus textos, né? O psicanalista acredita que, claro, são ficções, mas também são estados mentais do escritor, assim são reais. O que o crítico diria? Todos os personagens em literatura são combinações de som e gramática, e a função do crítico é destacar isso na análise. Né? O que o psicanalista diria? Seria possível Shakespeare escrever Otelo se nunca tivesse sido traído? Aí o crítico poderia dizer, escrever não é uma resposta direta de experiências psicológicas do escritor, mas um desejo dele de escrever um assunto, um ímpeto da escrita que Clarice tinha. O conhecimento limitado dos psicanalistas sobre teoria literária pode violar essas convenções, os debates, né, o que vocês refletem sobre isso. Essa seria a conversa, um pouco tensa por enquanto, né? Vamos seguir, Matheus. Aí o psicanalista diria, a linguagem está mais próxima da voz falada, é algo afetivo, expressivo, está ligado ao corpo, aos impulsos, às fantasias. E o crítico diria, literatura é um sistema de formas retóricas e discursos, não tem como causa emocional, não tem como causa o estado emocional do autor. Aí o psicanalista diria, a linguagem resulta da combinação, e essa parte é interessante, né, de 3 aspectos. A experiência de vida do autor, a capacidade imaginativa dele, e também a capacidade dele de colocar esses estados emocionais da sua vida pela escrita, na escrita. O que diria o crítico? Que uma visão de mundo pode ser representada pela estrutura da própria linguagem. Então, as transformações do texto, tanto a estrutura superficial quanto a mais profunda, elas estão, né, ligadas pela linguagem, pela forma formal de se expressar. Então, seria interessante essa conversa, né, se ela fosse real. Esse diálogo é tenso, mas ela cria um novo evento singular, né, que é não abandonar as posições, mas aprender um com o outro, né, como seria isso? Cada um tem uma área, tem uma metodologia, mas a ideia é de poder pensar um pouco, aproveitar um pouco a experiência que o outro tem a oferecer. Os psicanalistas se beneficiariam com os avanços, né, no campo da teoria literária, assim como os críticos poderiam se interessar, que eu acho que alguns de vocês se interessam, né, pela psicologia, tanto consciente quanto inconsciente, né, tanto do escritor quanto do leitor que vai receber essa história, né, esse texto, porque ele também vai ouvir e sentir um uso da linguagem específica, o autor e o leitor, né, e aí, então, o escritor, como é que ele fica entre, né, o autor entre realidade e ficção, né? Os críticos literários podem fazer uso também de conceitos analíticos freudianos inadequados, estereotipados. Eu fiz uma vez um curso de leitura de textos de Clarice, né, da obra de Clarice, e tinha um colega meu, um psicanalista, que fazia uma leitura, assim, bastante fechada, repisava apenas o complexo de Édipo, colocando os personagens no divã, então ficava muito pobre, muito empobrecedora essa leitura. Pessoalmente, eu não gosto. Vamos seguir, Matheus. Esse é o Thomas Ogden, que ele é vivo, né, está vivo, e ele diz algo que é interessante para esse campo do diálogo entre o crítico e o psicanalista, né? Ele fala, o crítico e o psicanalista precisam acrescentar algo ao que ouvem, e dessa maneira transformá-lo. Senão estariam simplesmente fazendo ecos e não oferecendo uma resposta original. Então, o mais importante é que a gente possa acrescentar algo à leitura e construindo, né, essas interpretações. Podemos seguir. O que diria, então, Clarice, a nossa diva, né? Então, escrever, essa citação é bastante clássica, bastante conhecida, vocês vão lembrar dela. Então, escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreve.
Uma vez que se pescou a entrelinha, podia-se com alívio jogar a palavra fora, mas aí cessa a analogia. A não-palavra, ao morder a isca, incorporou-a. Ela diria isso. O que a gente pode entender sobre isso nessa lógica que estamos construindo? Podemos seguir, Matheus. Esse trecho está na Água Viva. Clarice, para mim, é uma feiticeira das palavras, né? Ela cria textos mágicos que pescam palavras enquanto libertam afetos, trazendo-os para a consciência. A minha hipótese é de que ela faz um trabalho inverso à repressão psicanalítica, que é uma defesa psíquica, né, na psicanálise, que separa o afeto da representação, levando a representação para o inconsciente. Clarice, através das palavras que ela joga no texto e pesca, ela pesca afetos, mas também as representações inconscientes trazendo para a consciência. Isso pode gerar um mal-estar. Muitas vezes as pessoas falam, puxa, Clarice é angustiante, Clarice gera um mal-estar. A minha hipótese é de que ela possa fazer uma repressão reversa, né? Isso é um jeito de entender esse mal-estar. Essa característica da escritora de pescar, não palavras, né, pode ser uma das razões que levam seus leitores e intérpretes à superinterpretação, como diz Humberto Eco. Ficam tão tocados e emocionados, né, que parece que já entenderam tudo só por sentir, o que não é necessariamente verdadeiro, né. O leitor e intérprete, na superinterpretação, o risco é desrespeitar o texto do autor, ou seja, viola os seus limites semânticos, lê o que não está escrito, acrescenta coisas, né? O que Humberto Eco nos recomenda? Que a interpretação deve falar de algo que deve ser encontrado em algum lugar e, de certa forma, respeitado no texto. Vamos seguir. Humberto Eco, para vocês verem, morreu recentemente em 2016. Podemos seguir. Também Roland Barthes traz algo interessante para essa nossa proposta de interpretação. Ele fala, que é interessante para alguns de vocês que fizeram essas perguntas também em outras mesas que eu já vi hoje, e esses dias, né? Um escritor, ele não consegue criar em sua escrita algo que é incapaz de vivenciar em sua própria vida. Não que ele tenha vivido, mas que seja incapaz de pensar ou sentir, né? Um autor, ele afirma, não pode escrever efetivamente sobre suas experiências emocionais, ele deve escrever a partir delas. Elas precisam estar vivas no autor. Então, isso ajuda a gente a entender que esses afetos, talvez não vividos completamente por Clarice, mas disponibilizados de alguma maneira por reflexões, passam a ficar disponíveis para os leitores também. Tudo bem por aqui? Está todo mundo acompanhando? Está ficando claro? Podemos seguir. Clarices, então, são várias. Hoje eu assisti a palestra da Cris Torres e ela fala das várias vozes, né? Eu vou trazer de novo a ideia das vozes. Clarice é polifônica, né? Tem muitas vozes. Como Clarice costumeiramente é interpretada, né? Os seus textos, né? Vocês devem saber melhor que eu, dificilmente são categorizáveis, assim, né? Claro, existem categorias de contos e prosas, mas a ideia é que é difícil, não é uma coisa tão fácil, mas é uma prosa poética, né? Ela lia também sobre diversos assuntos, tinha muitos interesses, escreveu sobre sentimentos variados, né? E as interpretações identificam, né, muitas vezes as interpretações atuais que eu tenho visto de Clarice, talvez vocês possam me ajudar a entender também, muitas vezes colocam ela como uma pessoa ligada ao judaísmo, ou à política, ou a ideologias, né? Assim, eu acredito que ela é polifônica, ela dá margem a interpretações, mas ela não tem um projeto, né? Um projeto nem religioso, nem militante. Ela dizia que gênero não me pega, né? A minha leitura de Clarice diz que ela é uma livre pensadora, tão livre, né, que ela não conseguiria ficar presa nesses ismos, né, como disse a Nádia também. Ela era pura estética existencial, na minha opinião, né? E a partir da materialidade dos seus textos, né, não dos excessos interpretativos, podemos ouvir essas muitas vozes. Podemos seguir, Matheus. Pode causar um pouco de polêmica essa minha fala, mas eu acho que é interessante para a gente conversar, né? Essa é uma foto dela que eu acho bonita, junto com os muitos interesses dela, com os livros dela, né? Eu acho que ela era uma pessoa muito antenada, muito atenta a tudo o que acontecia ao seu redor, né? Podemos seguir. Então, eu separei alguns trechos para mostrar a Clarice nessas vozes, né? A voz existencialista na Paixão segundo GH. O grande vazio em mim será o meu lugar de existir. Minha pobreza extrema será uma grande vontade. Tenho que me violentar até não ter nada e precisar de tudo. Quando eu precisar, então eu terei. Porque sei que é de justiça dar mais a quem pede mais.
Minha exigência é o meu tamanho. Meu vazio é a minha medida. Paixão segundo GH, bem existencialista esse trecho. Podemos seguir, Matheus. Consenso social da Clarice, crianças chatas, que a Cris Torres comentou hoje também. Não posso pensar na cena que visualizei, que é real. O filho está de noite com dor de fome e diz para a mãe, estou com fome, mamãe. Ela responde com doçura, dorme. Ele diz, mas estou com fome. Ela insiste, durma. Ele diz, não posso, estou com fome. Ela repete exasperada, durma. Ele insiste, ela grita com dor, durma, seu chato. Os dois ficam em silêncio no escuro, imóveis. Será que ele está dormindo? Pensa ela toda acordada. E ele está amedrontado demais para se queixar. Na noite negra, os dois estão despertos, até que de dor e cansaço ambos cochilam, no ninho da resignação. E eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. Está na descoberta do mundo esse trecho. Podemos seguir com mais vozes claricianas. A feminista, irmã de Shakespeare. Na verdade, seria um outro Shakespeare, só que por gentil fatalidade da natureza usaria saias. Bem, Judite não seria mandada para a escola. Às vezes, como tinha tanto desejo de aprender, pegava nos livros do irmão. Os pais interviam, mandavam-na serzir meias ou vigiar o assado. Não por maldade, adoravam-na e queriam que ela se tornasse uma verdadeira mulher, ironia clariciana. Poderá calcular o calor e a violência de um coração de poeta quando preso no corpo de uma mulher? Está em outros escritos, esse texto feminista. Vamos para o próximo. Marxista, medo da libertação. E que a possibilidade, a que é verdadeiramente, não é para ser explicada a um burguês quadrado. E à medida que a pessoa quiser explicar, se enreda em palavras, poderá perder a coragem, estará perdendo a liberdade. Olhando a extrema beleza dos pássaros amarelos, calculo que seria se eu perdesse totalmente o medo. O conforto da prisão burguesa tantas vezes me bate no rosto. E antes de aprender a ser livre, tudo eu aguentava, só para não ser livre. Então, ela vai além da ideia de um burguês, que só pensa, talvez, em dinheiro e tal, e mostra o lado careta do burguês, né? Aquela pessoa fechada, travada, né? Então, é muito interessante que ela fala da libertação do burguês. Podemos seguir. Qual é a minha escuta psicanalítica diante de tantas vozes, né? Ela é polifônica, não daria conta aqui, eu estou fazendo um pequeno recorte, né? A minha escuta quer respeitar a Clarice, quer escutá-la, aprender psicologia com ela, porque ela dizia na Paixão segundo GH que o olhar psicológico a impacientava, era apenas um instrumento que só transpassava, instrumental demais, né? Então, eu acredito que ela via superficialidade ali, né? Então, eu quero aprender com ela essa profundidade. Não quero colocar os seus personagens e nem a Clarice no divã, eu quero trabalhar os textos dela. Não pretendo usar trechos seus para exemplificar conceitos psicanalíticos, porque infelizmente eu já vi sendo feito isso também, o que empobreceria suas contribuições e reduziria sua obra. Ela não é exemplo de conceito, ela tem algo a ensinar para a gente, né? Eu não gostaria também de repisar interpretações canônicas da crítica literária, como o fluxo de consciência, o diálogo interior, a subjetiva, angustiante, epifânica. Eu não posso fugir dos temas e a maneira que ela escolheu escrever, mas eu quero olhar, ouvir algo de novo que ela possa me dizer. Eu preciso estar aberta para escutar. Essa é a minha posição. Vamos seguir, Matheus. Qual vai ser o meu método de escuta? Atenção igualmente flutuante, que é uma técnica psicanalítica, inspirada na própria obra da autora, né, a fim de ouvir com algum frescor o seu discurso. É uma técnica onde o analista se coloca a ouvir de forma despretensiosa o paciente, né, ouvir o que o inconsciente dele fala, deixando as palavras saltarem aos ouvidos, chamarem a atenção. E também eu vou usar a associação livre, que também é uma das regras fundamentais da experiência psicanalítica, que é fazer livre associações entre ideias e palavras, palavra puxando outras palavras e sentidos, pescando algo que escapa da história bem estruturada, muitas vezes, que é o que vem do inconsciente. Esse é o meu método. Vamos, Matheus. Vamos, então, agora, temos meia hora, vamos trabalhar, então, os dois contos, que eu vou tentar um diálogo entre eles. O menino a bico de pena é o primeiro que eu vou trabalhar. O menino está sentado no chão, o conto começa assim. Podemos passar. Clarice abre o conto com a pergunta, como jamais conhecer o menino? E segue para conhecê-lo, tenho que esperar que ele se deteriore, e só então ele estará ao meu alcance.
O conhecimento não alcança o menino, né? O menino está atual, sentado ali, íntegro, nasceu, cheio de possibilidades, mas o que será que modificaria o menino que atrapalharia esse conhecimento? Clarice diz, não consigo entender coisa apenas atual, totalmente atual. Podemos seguir. Talvez o conhecimento exija um objeto morto, parcial, dissecado, porque o atual, pulsante, está em constante transformação e, portanto, é inapreensível, incognoscível. Talvez por isso que ela não, né, ela não consiga aprender antes de deteriorar o menino, o objeto de estudo. Podemos seguir. Continuando com Clarice. Lá está ele sentado, iniciando tudo de novo, mas para a própria proteção futura dele, sem nenhuma chance verdadeira de realmente iniciar. Esse conto eu acho ele de uma força. O bebê do conto clariciano, ele traz a possibilidade de um novo começo, mas parece que é ameaçador, que ele precisa se proteger contra isso, né? Porque talvez ele ameace o que está instituído. Assim, ele não tem uma verdadeira chance de iniciar, deve se adaptar ao antigo para ser amado, para ser aceito, para sua própria proteção. Então, Clarice continua. 30 mil desses meninos sentados no chão, teriam eles a chance de construir um mundo outro, um que levasse em conta a memória da atualidade absoluta que um dia já pertencemos? O mundo neste conto é um mundo humano, apenas socializante, hostil ao que é autêntico, a novidade, ao menino que traz um novo. Vamos seguir. Hannah Arendt, por meio da associação livre, método que eu descrevi para vocês, eu puxei o conceito de natalidade da filósofa alemã. E o que diz tá na condição humana esse conceito, mas eu tirei de um artigo que fala muito resumidamente, de uma forma interessante, o que eu queria trazer para vocês. Natalidade não é um conceito permanentemente biológico na Hannah Arendt. Ela se refere a um novo começo, que pode ser percebido em vários momentos da mesma existência da pessoa ou coletivo. Não é um simples nascimento de uma criança, de um novo indivíduo no mundo, mas sim a representação de um contínuo recomeço, que é apenas anunciado pelo nascimento, mas que é um modo de agir livremente. Esse é o ponto em que as duas se encontram. Em outras palavras, natalidade é também um começo para a existência política, que aí eu deixo com a Hannah Arendt, a política. Clarice é a ideia de agir de um modo livre. Então, a natalidade é o novo, é o que é livre, o que nos inspira. Vamos seguir. O novo destrutivo, né? 30 mil desses meninos mudariam o mundo. Eu coloquei a imagem de alguns meninos que poderiam mudar o mundo. Clarice percebe um potencial transformador naquilo que nasce, assim como seu potencial igualmente destrutivo, transformador do mundo cotidiano, estruturado, instituído. Podemos seguir. Essa é a Hannah Arendt, faleceu em 75. Podemos seguir. Domesticação. A escritora usa o verbo domesticar em substituição a educar nesse conto. Ela diz, um dia o domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo. O verbo domesticar é usado para trazer o que é selvagem para o convívio civilizado, né? Essa é uma ironia clariciana que aparece muitas vezes nos seus contos e textos, né? Mas também é um aspecto positivo, né? Que resulta da conquista da civilização. Claro, sair do aspecto do selvagem, né? A ideia de viver só de necessidade, ir para a civilização parece algo bom. Mas essa educação apenas socializante, que desconsidera a natalidade, né, ela perde o potencial inovador de cada um, tornando cada menino que poderia ser novo um rascunho, um esboço repetitivo. Né? Seria transformar o que é mistério, inapreensível, em desenho, a bico de pena, que é o título do nosso conto, né, que é uma imagem do objeto feito com nanquim, com linhas muito marcadas, ou seja, é uma definição muito clara, perde o que é atual, o que é inapreensível, fica muito marcado lá e já previsto como vai ser, né? É assim o menino fica parcializado, deteriorado, é assim que a gente pode conhecer o menino. Podemos seguir. No conto, Clarice afirma que domesticamos a natureza, inclusive a nossa própria natureza e a de Deus, ou seja, aquilo que a gente não entende, que ameaça a gente, né? Que ameaça a ordem instituída, né, da civilização. Podemos seguir. Esse é um desenho a bico de pena, desenho do menino. Vamos seguir. Paradoxo da educação. Esse texto trabalha um paradoxo. O próprio menino ajudará a sua domesticação. Ele é esforçado e coopera.
A natureza humana é social, as crianças querem pertencer e se adaptar à família, à sociedade, assim diz o Winnicott. Quem não coopera, né, para o seu sacrifício é excluído e considerado louco. Né? Então, aí que está a questão, né? O menino, ele quer cooperar, ele quer se adaptar, ele quer se socializar, mesmo que seja a um custo muito alto, né? O novo é a liberdade, a natalidade. O conto, ele vislumbra esse lado perigoso que seria a insubordinação da pura liberdade, que seria uma loucura ficar contra o mundo todo, não é? Mas a loucura não está do lado da autenticidade, da liberdade, como prega a domesticação, né? Mas, pelo contrário, na minha opinião, loucura está do lado da rigidez, daquilo que resiste à mudança, que resiste ao novo. O mundo puramente socializante é, portanto, louco. A questão seria evitar a loucura individual, que leva à exclusão, para mergulhar na loucura coletiva, que seria ceder à domesticação? O paradoxo seria, então, ser autêntico e excluído, ou ser domesticado e pertencer? Podemos seguir. O menino olha o retrato no alto, que o faz sair do chão, no conto dela, né? Ele se eleva, cambaleante nas perninhas. O ideal social, a socialização, realmente nos tira da vida da sobrevivência, nos tornando propriamente humanos, mas esse preço é alto. A questão clariciana é como construir um mundo realmente novo, permitindo a contribuição de cada menino, né? Como seria isso se a condição para isso é abrir mão do que lhe é autêntico, né? Para não ameaçar o mundo, ser um ser genérico, para não ameaçar a ordem vigente. Quem opte por interpretar este conto apenas, né, textualmente, sem entender esse paradoxo da educação, sem mergulhar, sem escutar esse texto, na minha opinião, perdeu o principal. Podemos seguir. Linguagem, como é que é a linguagem nesse texto? Tem um trecho que ela fala, com urgência, ele tem que se transformar numa coisa que pode ser vista e ouvida, senão ele ficará só. Pularei por cima de minha felicidade real, que só me traria abandono. A linguagem é um símbolo forte da nossa cultura, né? Ver e escutar, ser visto e ser escutado, se comunicar é uma questão de sobrevivência física e social. Nós somos realmente bem treinados para isso. A primeira fala da mãe com o menino é, você está quietinho aí? É uma repressão daquilo que pulsa, que aparece no primeiro contato entre eles, né? Mas a mãe é passaporte para a sobrevivência, tanto emocional, quanto física, quanto para a inclusão social do menino. A última interação verbal entre eles, o menino reconhece uma buzina quando passa um carro e fala fonfon. Aí o narrador diz, reconhece ele de repente num grito de vitória e terror. Não é só vitória, é terror também. Então há os dois elementos de conquista da linguagem. A vitória por estar entrando no mundo humano e o terror por estar se perdendo do que é originário. A conquista cultural neste conto tem dupla face. Ganha o mundo humano e perde o que é singular e selvagem. Podemos seguir. Temos no final do conto a mãe trocando o bebê que se molhou, que fez xixi na fralda. Podemos seguir que tem a trechinho. É frequente na escrita de Clarice o que é úmido. Úmido e seco é um tema que foi discutido por Olga de Sá, que faleceu esses dias aí agora em outubro, né? Eu interpreto úmido também em Clarice como algo ligado ao que está vivo, à vida, né, ao que é vital. E seco, ao que está ressecado, enfraquecido, o enfraquecimento da vida. No fim do texto tem uma imagem da fralda, que é símbolo dessa contenção do molhado, do que é natural e inaugural, tirando do bebê o mundo selvagem e trazendo para a civilização. Pode passar mais um pouquinho? O último trecho de Clarice nesse conto é: o menino conservava os olhos bem abertos, secos como fralda nova. Então ela termina ressecando o menino. Estamos aí, a Olga morreu dia 4. Podemos seguir. Figura de cura ao vivo. Eu vou falar um pouco dessa figura de cura, que foi uma das figuras que eu trabalhei no doutorado, na minha tese. Figura de cura, né? Por que cura, né? Que tem a ver com Clarice. Clarice não pretendia curar, não tinha nada a ver isso com ela, mas a ideia da profunda lucidez que ela tem na visão dela do mundo e sobre a alma humana, que ela adquiriu pelas suas próprias experiências e reflexões, disponibiliza para os seus leitores esse olhar crítico e com potencial regenerativo e curativo, na minha opinião, e do meu orientador. Neste conto, a palavra vivo não aparece textualmente no conto do menino, mas aparece vida, ligada ao esforço de vida, nesse sentido, a vida, então, social civilizada.
Contudo, o menino, ele traz a ideia do vital, do úmido, né? Tem um trecho que ele baba e bate a mãozinha, né, para recuperar a própria baba. Então, a baba e o xixi são úmidos, né, sendo gradualmente enxugado naquilo que tem de transformador, né, para não ser louco, para fazer a barganha de ser amado e para produzir. No começo do conto ele fala que esse menino poderá ser médico ou carpinteiro. Nesse conto há o enfraquecimento do vivo, mas mesmo passando pelo seu oposto, vamos lembrar lá da citação, ele nos alerta para outras possibilidades vitais, caso a domesticação pudesse ser questionada e desse lugar a uma educação que considerasse a natalidade. O mundo, então, se transformaria com a contribuição de cada criança. Podemos seguir. Esse é o primeiro conto, vamos trabalhar agora outro conto, que é o conto Amor. Temos um pouquinho de tempo, vamos ver se a gente consegue correr aqui. Amor, o vivo, né, que acabamos de conversar, a figura de puro vivo, apesar de ameaçadora, né, de ameaçador, é o que nos tira de existências vazias e repetitivas, automáticas, como podemos ler no clássico conto de Clarice Amor também. Logo no primeiro parágrafo, ela diz, recostou-se no banco num suspiro de meia satisfação, isso chama a nossa atenção, né? Adaptada à vida social e ao seu destino de mulher, como ela diz, uma vida de adulto, há um trecho que se repete, assim ela o quisera e escolhera. Aquela escolha de não ser louco do menino, né, que a gente viu, abrindo mão da própria liberdade. Ela diz uma construção muito interessante também entre substantivo e adjetivo. Felicidade insuportável. Mas se era insuportável, seria felicidade? Mas se a felicidade seria insuportável? Para pertencer, cumprindo o seu papel, a vida podia ser feita pela mão do homem. Então, ela tinha um controle, uma segurança, tudo muito estabelecido, a Ana, né? Ela seria o menino a bico de pena crescido, na minha opinião. Uma mulher de classe média, casada, com filhos, que cuidava da casa, fazia jantares para os convidados, e aparece uma frase de Clarice: sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Então, aí tem um ponto interessante, que ela voltar à juventude e perceber que talvez, né, a juventude tinha alguma coisa interessante, mas era como uma doença, uma coisa distante, né? Podemos seguir. Mas estaria Ana verdadeiramente viva? Ao contrário do potencial úmido do menino, ela mostra a vida ressecando. Ela dizia, né, no conto, a Clarice fala, sem a felicidade se vivia. Viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. E quando o bonde, né, Ana estava no bonde depois das compras, quando ele se aproxima do jardim botânico, logo um vento mais úmido soprava, anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Então, o vento úmido que sopra quando ela começa a chegar no jardim, né, a ideia do úmido e do seco. A hora instável do dia é aquela hora em que ela não precisava fazer mais nada, mas que poderia simplesmente ser, onde as raízes negras e suaves do mundo podiam vir, né, e alimentavam essa vida, né. Então, a ideia de raízes úmidas são aquelas que estão embaixo, né, segurando, sustentando aquela árvore estável, mas aparentemente inerte. Essa raiz de vida foi despertada por um cego mascando chiclete num ponto de bonde, né. Ele estava parado, parecia sorrir enquanto mascava, sem sofrimento. Ana se sentiu insultada, teve ódio. A liberdade e a ousadia do cego, despreocupado com a sua imagem, fora da caricatura da pessoa com deficiência que é uma vítima, curtindo a vida, abala os seus lugares preconceituosos e seguros. Ele podia ser mais feliz do que eu, mesmo excluído? Eu fui enganada? Podemos seguir. Aqui temos o Stevie Wonder rindo da cara da sociedade, né? Então, a ideia do cego mascando chiclete que pode causar uma perturbação, né? Que causou, no caso. Né? Podemos seguir. Qual cegueira é essa, né? O que o cego nos comunica como texto, como metáfora, né? Ana carregava os ovos, né? Os frágeis ovos que representavam a sua vida controlada e útil, quebraram-se, liberando gemas vivas. A rede perdera o sentido, e estar num bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. O mundo se tornara um novo mal-estar. Olha só o mal-estar voltando, né? Esse é um trecho de Clarice. Tanta repressão, tanta adaptação e toda essa construção de vida tinha uma incrível fragilidade. Outro trecho passou a se repetir depois desse aí, mas o mal estava feito. O cego a fez ver a sua própria cegueira, a domesticação da vida selvagem. Aí Clarice fala, já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas do jardim botânico. Ela parecia ter passado para o lado dos que lhe haviam ferido os olhos,
descobria que pertencia à parte forte do mundo. O cego e o jardim trouxeram de volta a liberdade, a ousadia, a vida pulsante, ameaçando suas certezas e a transportando para uma nova vida, cheia de possibilidades selvagens. Ela sentia gratidão e amor pelo cego, mas também medo e horror. O paradoxo do menino reaparece. Qual dos lados Ana escolheria? Podemos seguir. Essa é uma foto do Jardim Botânico do Rio. A família, o marido e os filhos continuavam do outro lado, não do lado do cego e do jardim. Ana estava sozinha nessa aventura do vivo. Tudo que ela conhecia pendia para lá. A solidão e o abandono ameaçavam. Ela não tinha nenhuma mão para ajudá-la nessa travessia. A mão é uma outra figura de cura que eu trabalho na minha tese. A vida a chamava e seus olhos ficaram molhados, em oposição à estabilidade seca anterior. Oh, mas ela amava o cego, pensou com os olhos molhados. Podemos. O cego molhou seus olhos ressequidos, olhos que foram enxutos no menino da fralda, lembram? O que fazer diante da beleza crua do jardim vivo? A morte não era o que pensávamos. Então tudo começa a se misturar e a inverter os sinais. Aquilo que era bom passa a ser ruim, o que era ruim passa a ser bom. Ana fica quase louca de tanta mistura, né, de sinais e de percepções que ela tem. Podemos seguir. A palavra forte apareceu no início do conto, mão pequena e forte, quando nada mais precisava da sua força, inquietava-se. Ana se esforçava e obtinha resultados. Depois de ter visto o cego, a palavra que apareceu foi fraqueza. Na fraqueza em que estava, tudo a atingia com um susto. Ana ficou vulnerável diante do seu desejo de ser mais livre. Ela pertencia à parte forte do mundo. Foi sua sensação quando retornou à natureza selvagem, passou a pertencer a outro grupo dos excluídos da civilização. Ao final do conto, tem uma citação de Clarice, ela continuou sem força nos braços. Ela não teve apoio para essa mudança, que parecia muito difícil para fazer isso sozinha, né? E ela não conseguiu ir para o mundo vivo, foi puxada de volta para o cotidiano. O marido segura ela pela mão e traz ela de volta. No conto, a palavra mundo está ligada ao mundo selvagem, a liberdade que desperta sentimentos intensos, agradáveis, mas também terror. Raízes negras e suaves do mundo, a crueza do mundo. O mundo era tão rico que apodrecia, mundo faiscante, sombrio, mundo sujo, perecível. Amava o mundo com nojo, e sem nenhum mundo no coração, foi no final do conto em que ela já estava esvaziada do mundo vivo. E os outros trechos, o mundo parece muito atrativo, atraente, mas também muito ameaçador. Podemos seguir. Vida e loucura, nesse conto a gente pode avaliar isso também. A palavra vida aparece nesses seguintes trechos. A vida continuava a pulsar, vida periclitante, vida horrível, pior vontade de viver, vida do jardim botânico chamava, vida arrepiava, vida silenciosa, lenta, insistente, afastando-a do perigo de viver, que é no fim. Exceto por uma passagem, o vivo parece muito pulsante. A vida sadia que levava até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. A liberdade parece loucura para quem se sente desamparado diante do mundo vivo, com medo de perder a segurança adquirida depois de tantas concessões, né? A vida domesticada é moralmente louca, e Ana quase enlouqueceu, porque os sinais se inverteram num lampejo de lucidez, e a rigidez virou loucura, e a liberdade, saúde e vida, né, na verdade a loucura virou liberdade, saúde e vida, e a rigidez, que antes parecia, né, o que era correto, virou loucura. Podemos seguir. Clarice observou esse fenômeno do medo da loucura de Ana nesse conto de 1960, e depois me parece, né, a minha interpretação, a minha análise, a minha escuta de Clarice, é que ela encontrou a causa do medo da loucura de Ana na domesticação, no texto do Menino de 64, né? Então, ela buscou, eu troquei de propósito, né? Eu comecei com o conto da domesticação para a gente seguir uma linha, mas na verdade a Ana começou com a perturbação, e depois ela foi rememorar, na minha opinião, foi verificar em que momento então, que a pessoa perde o que é selvagem, né? Vamos lá. Alfredo Bose é um crítico literário, esposo da Cléia Bose, saudosa, foi minha professora na faculdade. Ele traz contribuições muito interessantes para a análise de Clarice, do meu ponto de vista. Ele fala que nas obras iniciais de Clarice, né, antes de 64, ela privilegiou o eu, mais o caminhante do que o caminho, tentando absorver o mundo pelo eu.
Por isso eu acredito que a Clarice seja muito entendida como intimista e subjetiva. No Conto Amor, que está em Laços de Família, de 1960, evidencia, né, essa personagem que parece enlouquecer diante do conflito entre dois mundos, se sentindo impotente, ameaçada, diante de algo tão grande que é o vivo, né, o mundo vivo. A partir de 64, com A Paixão Segundo GH, a subjetividade entra em crise, diz o Alfredo Bose. O mundo passa a ser buscado e recuperado em sua irredutível realidade, quer dizer, o mundo é alteridade, aí é ao contrário, é a pessoa, né, o personagem que vai buscar o mundo e não mais tentar absorver o mundo. Então não há mais duas realidades, eu e o mundo, assim uma realidade paradoxal e complexa, da qual ambos participam. Desenhando um Menino foi a primeira vez que foi publicado esse Menino a Bico de Pena com esse nome, né? Desenhando um Menino, que está na Legião Estrangeira no Fundo de Gaveta, de 64 também. No mundo, né, do menino, o paradoxo é intrínseco, ele já tem as duas alternativas ali, ele vive a dualidade, ele não enlouquece. Né? Então, são duas maneiras diferentes de lidar, uma sem o paradoxo, a outra com o paradoxo. Podemos seguir. Alfredo Bose, podemos seguir. Figura de cura, o mundo, estamos acabando. O mundo foi outra figura de cura identificada na obra de Clarice Lispector no meu doutorado. O mundo pode ser o representante da civilização normativa, como acontece no Menino, mas também pode desestabilizá-la, né? Convidando a liberdade como em amor, ameaçando com a solidão e a loucura. O mundo é um mundo natural, origem, constituição, mas também é um mundo humano, cotidiano, construído, constituído, vivido, percebido, sentido, inapreensível, mistério que escapa. A natureza primordial também desabriga, né? A gente acha que a natureza é boazinha? Não, também desabriga. E a cultura pode promover a vida ou distanciar da vida. O mundo não é uma visão subjetiva, ele que perde a alteridade. Ele é modificação, é o que modifica a gente. Podemos seguir. O mundo vivo de Clarice inverte sinais, revela sua sombra mecânica e rasa. O bem parece mal, o cego e o jardim assustam, né? Mas são bem, mas pode parecer o mal. O mal parece bem, a educação domesticadora. A bondade é dolorosa, abrir mão de si para ser aceito e amado. A misericórdia é violenta, o cego que questionou preconceitos. A vida é horrível, as plantas e animais em sua decomposição e selvageria. A verdade é nojenta, exclusão de quem questiona ou ousa fazer diferente. O paradoxo que Clarice traz do mundo, né, e do humano, ele reaparece nos nossos leitores de alma já formada, né, que a gente comentou lá. Aqueles cuja subjetividade permite enfrentar questões existenciais. Para eles, né, a angústia despertada, por exemplo, no Conto Amor, pode encontrar um lastro em suas próprias experiências. Então, esse leitor é um leitor que pode ser transformado e curado pela leitura, pela obra, pela escuta, né, da obra de Clarice. Podemos seguir. Só a dose faz o veneno. A desestabilização a que o texto de Clarice convida pode ser acolhida e aproveitada. A dor e o medo são oportunidades de novas escolhas. A palavra envenenada da feiticeira Clarice, quando tomada na dose certa, pode curar ao invés de matar. Só a dose faz o veneno é uma frase famosa atribuída ao alquimista Paracelsus, do século XVI. Ele quer dizer que o antídoto pode se fazer a partir de doses menores do veneno, doses suportáveis para o organismo, para ele então se modificar, vencer o corpo estranho ou a doença. Então, dessa maneira, podemos concluir que o mesmo mundo vivo que arde e faz doer pode curar. Podemos seguir. Vocês vão ver o Paracelsus e as referências, e no final, quero agradecer muito a oportunidade aqui, agradecer demais a escuta de vocês, quero ver as perguntas que estão aí, mas em comemoração ao centenário de Clarice Lispector, eu agradeço pela alegria difícil de escutar os seus textos e de tantas possibilidades de cura por meio de leituras dolorosas, desafiantes, existenciais, poéticas, críticas, políticas e sociais. Obrigada, gente. Estou aberta aí às perguntas. Bem, professora, então, primeiro, lhe parabenizar, foi uma palestra muito didática, muito fluida,
Muito, a sua interpretação para mim foi singular dos dois contos. Eu falo tanto como um aluno de letras, né, como um aluno do meu grupo de pesquisa, é, do LIGEPS, né, Teatro e Psicanálise, e a nossa leitura, né, nosso orientador, que a propósito ele ama e é de veios kleinianos da língua inglesa, então ele adora quando a gente segue os passos ingleses também, Ah, legal. e para mim foi muito importante essa sua atenção e essa fala do Ogden de não cultuar esses ecos, né? E de buscar realmente um significado. Então, longe de patologizar, longe de simplesmente dar diagnósticos, né? A gente está, e eu vi na apresentação da senhora, essa busca por uma interpretação a partir da psicanálise. Para mim foi incrível. Então, foi uma aula muito boa. Obrigado, professor. Obrigada, Matheus, pelo apoio, obrigada pelo carinho, pelos comentários. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Isso, professora, tem o Bruno, ele anotou aqui, ó, Por favor, Bruno, primeiro se na puder pergunta. falar, eu te agradeço. Olha lá. Olá, professora. Gratidão pela sua fala. Eu achei lindo o seu jeito de falar, o seu sotaque. Ele prende a atenção da gente. A gente fica assistindo, a gente acha gostoso a sua fala, a sua leitura também. Foi bem interessante. Gratidão. Obrigada. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei, assim, questionando, de fato. Eu concordo com a senhora quando a senhora traz essa questão de colocar o sujeito, o personagem no divã. Eu acho isso um erro abrupto, grotesco, sabe? Porque a própria autora, ela não engessa os personagens, mas ela dá abertura para a gente questionar, para a gente conversar com ele. Inclusive, eu participei de várias palestras e tive palestras também hoje de manhã com filosofia e psicologia. E a gente debateu, né, os textos claricianos, as letras claricianas, através do entendimento deles. Mas aí eu anotei, dentro da sua fala, anotei algo, não sei se a senhora concorda, mas a gente busca nos textos o próprio retorno do eu. Então, a gente, quando lê Clarice ou lê outro texto, outras literaturas, a gente quer identificar com os personagens, a gente quer identificar com aquele próprio texto. A gente procura fragmentos de nós mesmos naqueles textos. Eu acho que alguns conceitos que a gente pega como empréstimos de sentidos, eu falo também como psicanálise, né, como psicólogo, psicanalista que eu sou, a gente pega muito como empréstimos de sentido para a gente dar atenção daquilo que é o nosso lugar de fala. Por exemplo, a senhora trouxe o conceito de cura na sua tese, e cura é um conceito da medicina, e é um conceito de empréstimo da psicanálise que o Freud ele toma de sentido a cura, né? A psicanálise como essência de cura, cura pelas palavras. Porém, a psicologia e outras abordagens, como a senhora é psicóloga e vê outras abordagens, coloca não o conceito de cura, porque curar quem? Quem é que precisa de cura? Né? Mas sim clientes, né? Pessoas que estão ali a empréstimo de algum sentido para a sua existência. Então, assim, na sua opinião, professora, o sujeito que lê Clarice, lê outro texto, ele acaba errando quando ele fala do seu lugar, quando ele pega alguma coisa e quer engessar esse personagem, ou é bom também ele falar daquilo que ele sente? Porque hoje de tarde, falando sobre o conto Amor, teve uma pessoa que disse que a mãe dele leu esse conto, a mãe dele não tem nenhuma profissão, é uma dona de casa, e ela disse o seguinte, eu me identifiquei com Ana. Eu me identifiquei com essa personagem. E foi lindo porque eu já fiz esse olhar do conto Amor através do objeto Agalma, que é o objeto de Lacan, que é o objeto da transferência. Mas eu falo de um lugar de fala minha, né? Que eu comecei a construir. Eu fiz, pode ser o Agalma, né? Ela encontrou com esse objeto perigoso que ela vislumbrou algo sublime em torno dele. Que Agalma é visto por Lacan através do banquete de Platão, através desse banquete nessa cena platônica, que ele vai lá no seminário outro da transferência, ele vai, pega e captura.
E a psicanálise e a literatura, ela tem muito com isso, e a senhora no começo falou, não foi? Eu sou de uma inglesa que o Hermano ia adorar, o Hermano ia começar a aplaudir a senhora e aplaudir muito, porque ele gosta dessa psicanálise americana e inglesa, ele gosta desses textos. Mas aí eu penso que a psicanálise ela vem muito da literatura e tomou muito como empréstimo de sentidos a literatura em si, como um conceito de La Língua, de Joyce e outros termos assim, sucessivamente. Na sua opinião, né, voltando à pergunta para a gente debater, né, com aquilo que eu escrevi, a gente busca nos textos nosso próprio retorno do eu. Seria errado, às vezes, a gente colocar o nosso eu no texto ou deixar o eu do texto falar com a gente? Você fez muitas considerações, eu não sei se eu vou conseguir responder a todos, mas eu vou tentar. Eu vou ficar com esse começo aqui, esse final, na verdade, que é o começo. A ideia, né, Bruno, de que nós lemos buscando referências nossas, sim, eu acho que não tem alternativa, né, nós estamos sempre num lugar de fala, de escuta, de leitura, somos pessoas lendo, então, claro que nós vamos pescar, né, como eu disse, a ideia da associação de pescar coisas no texto que tem a ver com o nosso arcabouço, com a nossa compreensão, isso é muito compreensível também, né, não tem como ser diferente. Agora, o que você falou depois é que como respeitar o texto, que a minha proposta é o respeito pelo texto. Como respeitar o texto a partir também, se você observar o que você sentiu e pensou, respeitando o texto, talvez você encontre no texto algo que também vai te ajudar a pensar as suas coisas. Claro, ao invés de você simplesmente projetar no texto as suas coisas, deixa escutar, deixa ele falar com você, deixa ele te esclarecer, ao invés da gente se projetar e, então, ensurdecer a escuta, não deixar mais o texto falar com a gente, né? Então, esse é um cuidado que eu teria. Sobre a questão da cura, né, a psicanálise lacaniana, eu sei que não gosta dessa ideia de cura, né, como você está falando. A ideia de cura, né, na psicanálise inglesa, na verdade, não é uma cura no sentido médico, né, eu trabalho aqui, hoje eu não tive tempo de explicar isso, eu já apresentei em outros anos no Cornell, essa ideia da cura como eu a vejo. É uma cura, na verdade, que tem a ver com outros aspectos, né, emocionais, simbólicos, sutis. A gente pode pensar no cura, no pároco religioso, a gente pode pensar no curador da arte, a gente pode pensar em cura no sentido que você disse mesmo, de ampliação de consciência, de transformação, mais do que uma coisa de estar doente e se cura, né? Eu acho que não é essa abordagem mesmo. Não sei se faltou alguma coisa, por favor, se puder me trazer alguma outra coisa que eu esqueci. É isso? Não, é justamente isso, sabe? Você falou tudo, é a gente respeitar. Por mais que a gente tenha uma leitura, né, da filosofia, quem é da filosofia, quem é da psicanálise, quem é da psicologia, ou quem é somente da ciência das letras, é respeitar o que o texto tem a nos dizer. Não é procurar fragmentos o tempo todo da gente, para que a gente venha justificar aquilo que a gente está lendo. Mas é esperar o que o texto tem a dizer. A gente pode, né, pegar, isso tem um pouco, né, de tal coisa, isso tem um pouco de uma neurose, de uma histeria, mas não enquadrar aquele personagem na histeria, enquadrar aquilo na eleição a psicose. É porque senão você perde muito, é só essa a minha opinião, assim. Na verdade, a gente pode fazer isso, mas está perdendo, está empobrecendo, né? Mas a ideia de escutar, assim, a sua leitura vai ser a sua, não é a minha. Então, você vai ver um monte de coisa rica ali, que é muito legal, né? Então, acho que é um pouco, esse é o barato de cada leitura, né? Obrigada. É verdade, professora. Gratidão. Uma outra pergunta, se assim, se puder, só rapidinho. Eu fiquei curioso, a senhora trabalha também com comunicação não violenta, né? Isso, recentemente eu tenho estudado, feito alguns projetos nessa linha, que a ideia são os direitos humanos, né, então eu gosto muito de trabalhar nessa área, já dei palestras nessa linha, então a ideia de os grupos e trabalhar a interação através da comunicação não violenta está me atraindo muito, estou estudando recentemente. Eu encontrei com comunicação não violenta o ano passado, em uma liga acadêmica que eu fiz, e amei. É quando você pegou uma psicanálise, uma pessoa da psicanálise, trabalhando comunicação não violenta, eu fiz, nossa, que legal, porque eu gosto bastante dessa leitura, e a gente pega o tempo todo falando violentamente, né? Tem que ter esse cuidado. Escreve. É muito natural a agressividade na gente, mas é como se comunicar sem usar só agressividade, como ter esse cuidado. Não que a gente vai acabar com a nossa agressividade, mas como tentar diminuir isso no discurso para diminuir as resistências, né? Essa seria a ideia.
Obrigada, bom, Bruno. professor, gratidão. Tem mais perguntas, Professor, Matheus? Oi? isso, tem mais duas. Tá bom. Uma é minha. Vamos lá. Professora, de novo, só lhe parabenizar pela exposição e pela resposta que a senhora deu agora. Eu concordo também com o que a senhora falou. Professora, quando a senhora propôs aquele diálogo entre bem no início, o psicanalista e o crítico, né? E aí, para mim, de novo, é paradigmático, porque é isso que a gente busca sempre na análise do texto, um meio de traçar uma ponta entre os dois, né? E aí eu gosto muito de uma ideia, né? E eu queria muito ouvir a opinião da senhora sobre sobre esse conceito, sobre essa hipótese do Jacques Rancière, sobre o inconsciente estético do texto. Ele é, ele é de veios, né, lacanianos, né? Ele é francês, mas essa ideia do próprio texto conseguir armar, né, um inconsciente, claro que não aos moldes nossos, né, mas pelo próprio construto da estética, que foge, inclusive, ao inconsciente, ao consciente do autor. E aí eu queria saber, professora, a senhora acha que há essa possibilidade de escuta do inconsciente do texto, do inconsciente estético do texto? Sim, eu entendo a sua pergunta, né? Como Lacan, ele supõe, né, o inconsciente como linguagem, acho que não seria estranho entender o texto como inconsciente, como linguagem, né? Acho que as coisas aí casariam, mas realmente não é a abordagem que eu trabalho. Eu não posso acreditar que um texto é inconsciente como a gente tem, né? Pode ser estruturado como uma linguagem, aí essa vertente, aí eu entendo que haja esses paralelos. Mas a coisa do vivo, né, eu falei do Ogden, que ele fala de um inconsciente vivo. Aí, nesse sentido, é muito diferente, não está morto, não está parado, não está parcializado, ele está pulsante em transformação. Então, é muito diferente da proposta que eu faço. Mas eu entendo que possa haver outras leituras dignas e corretas e boas, igualmente, mas não é a minha leitura. Né? Obrigado, professor. Obrigada a você pela pergunta. E aí, professor, outra pergunta é do Daniel Tapia. O Daniel, pode abrir o microfone. Eu tive que abrir outro canal porque eu estava com problema hoje na minha apresentação. Então me deram a dica de abrir um outro canal. Não sei se está dando eco. Tá dando para me ouvir bem? Estou ouvindo, Daniel. Bom, obrigado pela sua exposição. Achei muito interessante a tua colocação do ponto de vista de uma analista, né? Porque você não é do universo das letras, né? Isso é muito interessante. Eu queria perguntar como é que fica, do teu ponto de vista, porque assim, quando a gente trabalha, imaginando do ponto de vista do analista, né? O paciente faz as suas questões livres e é o analista que vai, através da escuta flutuante, tentar interpretar essa fala, pontuar o que vai sendo trazido, né, pelo analisando. Como é que você vê isso numa análise literária? Não sei se daria para você pensar do teu ponto de vista como analista. Onde é que fica esses lugares, né? Já que, como você agora há pouco mesmo falou, o livro não tem inconsciente, né? A gente tem que se colocar no lugar, por exemplo, de um personagem ou até talvez do escritor, né, para fazer essas associações. Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim desses lugares. Uhum. Não Sim. sei se minha pergunta ficou clara. Ficou. Eu acho que sim. Se eu não entendi, você me ajuda depois a entender. Pelo que eu entendi, Daniel, da sua pergunta, você quer saber como seria uma análise de um texto, desse ponto de vista que eu proponho, supondo esse inconsciente, né, talvez, não sei do texto, mas do autor, né, como seria essa escuta, como é que é uma escuta se não há inconsciente, talvez algo assim, né, ou que inconsciente seria esse, né, talvez. Mas a ideia é que a escuta é para o texto e o inconsciente, claro, parcialmente, como diz o Barthes ali, né, tem sentimentos ali do autor, não é o inconsciente do autor, é um texto, mas existem emoções ali, existem intenções, existem ligações, palavras que pescam palavras, né, então existe todo um construto, né, que é o texto, que é uma espécie de uma codificação, né, assim como
quando eu escuto um paciente, ele está falando sobre um assunto, e aquilo que ele vai falando, de repente, puxa, isso parece importante, essa é a minha escuta flutuante. Então, eu vou fazer um comentário sobre o que ele está dizendo. Num texto, eu estou lendo, no meu método de leitura, né, de atenção flutuante, de repente, uma palavra, uma frase me chama muita atenção. Então, seria esse o paralelo que eu estabeleci, né, de deixar o texto me tocar, deixar o texto me pescar também, não só eu pescando, né, o texto, mas o texto me pescando, para então, é como se fosse um convite que o texto faz para a gente. Como o paciente nos faz convite nos interpelando, o texto também. Ao nosso inconsciente, a linguagem, há várias interpretações, há novos caminhos de compreensão para a vida do paciente e para o próprio texto. Não sei se isso ajuda, esclarece um pouco. Sim, eu queria ouvir desse ponto de vista de uma analista, né, como ela pensa essa interpretação. Você é analista, não é crítico literário? Eu sou psicólogo também, mas não exerço. Eu agora estou no campo da literatura mesmo, então fiquei curioso como é que um analista hoje pensa essas questões. Sim, a ideia é realmente deixar o inconsciente. E até a ideia do terceiro analítico, né, que o Ogden traz, é que, para além de uma subjetividade do analista e do paciente, eles constroem juntos ali no momento atual, modificando o campo, uma terceira subjetividade. Com cada pessoa, por exemplo, cada paciente meu, eu sou diferente. Com alguns pacientes eu tenho um senso de humor mais apurado, com outros eu sou mais calada, com outros eu sou até meio severa, dependendo da necessidade do campo estabelecido entre a nossa subjetividade, assim como os textos também vão exigir de mim leituras diferentes, né? Esse é um pouco, seria o trabalho com o inconsciente, com a leitura. Ajuda? Sim, claro, ajudou bastante. Obrigada, Daniel, então, pela sua pergunta. Professora? Sim? Nós temos mais uma... Mais um? Mais um, isso. O Fred. Fred, pode abrir o microfone, querido. Oi, Fred. Mais ou menos. Fala alguma coisa para eu ver se eu ouço melhor. Agora sim, pode falar. Primeiro, parabenizar pela sua apresentação. Está sendo muito riquíssimo. Está sendo muito riquíssimo. Todas as apresentações são excelentes. A sua não foi diferente. Frederico, o Daniel falou anteriormente. Eu não estou escutando direito, Fred. Você pode escrever, talvez? Oi? Eu não estou escutando bem a sua pergunta. Será que você pode escrever para mim? Professor, eu acho que ficaria meio difícil de escrever. Vou tentar falar um pouco mais alto. Consegue me ouvir? Agora sim, obrigada. Então, professor, eu vou falar. Se a senhora não ouvir, pode falar que eu retorno, tá certo? Okay. Bem, professora, eu estava dizendo aqui que é muito interessante a sua fala, porque você é um analista. Isso é uma questão interessante, porque as pessoas que estão aqui ouvindo, que eu, são a maioria profissionalistas ou estudantes de letras. Né? E no começo da sua fala, você... Fred, eu não consigo escutar. Falou algo muito interessante. Fred? Eu não consigo, Matheus, escutar. Não consegue. Isso, Fred, tá cortando demais aí. Não está conseguindo? Isso, Fred. Não tá conseguindo ouvir. Eu vou tentar entrar e abrir de novo. Aí se não tiver outra pergunta, aí também não pode encerrar, não tem problema, para não entender. Acho que se ele só um instantinho certo também. Coisas da internet, essas lógicas, né? Se a gente sai e volta tudo melhor, a gente não sabe por quê, mas acontece. Verdade. Eu agradeço todos os comentários muito simpáticos, muito carinhosos aqui. Tiago, André, obrigada, viu? Oi, amiga, estamos por aqui. Valeu pela força. Marina Bialer, obrigada.
vocês mesmo que eu não conheço. Lorna, obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço o carinho de vocês. Tânia, obrigada pela presença. Matheus, eu posso fazer um comentário com a Rita? Claro, Tiago, pode sim. Então vamos lá. Amiga, parabéns pela palestra. E ouvindo aqui você falar, eu me lembrei do primeiro conto da Clarice, né? Que também está no livro Outros Escritos, não é? E ela publicou em 1940, ou seja, 3 anos antes de Perto do Coração Selvagem. Então, já com esse conto triunfo, essa questão da domesticação, não é? Que você bem colocou, já está muito presente, né? E a personagem, então, que se vê domesticada, já tem aí um indício, esse conto, o primeiro conto da Clarice, já é indício daquilo que seria a produção, não é? Contista e da romancista Clarice também. Não é nem pergunta, era só isso, né, para ver como que a autora desenvolveu essa temática da domesticação desses laços de prisões, né, esses laços familiares, mas também laços de prisões, e como isso reverbera em toda a obra dela. No mais, era só isso, e te parabenizo outra vez, e é tão bom ver aqui, ouvir tanta gente querida, não é? A Tânia tá aí, o Frederico, o próprio Matheus, o Bruno que falou, não é? Enfim, é isso. Parabéns, amiga. Obrigada. Não, com certeza. Clarice, ela tem uma lucidez, uma clareza sobre as questões humanas, né? Mesmo no início da obra, né? O conto o amor também foi mais no início, né? Mas de 40 é bem iniciante mesmo, né? Clarice bem iniciante, mas ela tinha uma clareza impressionante, uma lucidez impressionante para esse olhar, né? Para olhar a gente, para olhar as questões sociais, humanas, parecia que ela era permeável, né, tudo ia entrando nela de uma maneira muito, e ela digeria e colocava isso nos textos para a gente, por isso que eu acho que ela disponibiliza um olhar muito interessante, muito especial, né, é isso que eu chamo de cura, essa possibilidade dessa digestão, né, que ela faz e a gente aproveita, essa cura das nossas questões a partir do olhar dela, é isso que eu chamo de cura. Obrigada, tia. Imagina, só falar também da Elizabeth Ferraz, que está presente, não é? Enfim. Sim. A Beth, uma grande amiga, um beijo para você. Um beijo, gente, um prazer estar vendo e ouvindo vocês. Saudade. Saudade também. Fred? Tudo certo? Oi, Matheus. Tá conseguindo me ouvir? Sim, com clareza. Sim. Professora, tá conseguindo me ouvir, professora? Estou vendo. Certo. Professora, voltando aqui, Fred, queria parabenizá-la novamente aqui pela sua apresentação. Está sendo um contínuo muito interessante o CONEL, muito riquíssimo. E como eu estava dizendo, é muito interessante a sua fala por você ser um analista, né? A gente tem aqui, acho que o público dessa apresentação, em sua maioria, são de estudantes de letras e psicólogos, psicanalistas, né? E é uma questão muito interessante porque você citou no começo da sua fala uma limitação, né? Sobre um olhar sobre a literatura tem sua limitação. Isso é muito interessante porque eu, como estudante de letras e estudioso da teoria psicanalítica, quando eu fui fazer esse estudo, esse binômio, né, entre literatura e psicanálise, o meu orientador, o professor Hermano, lá no mestrado, ele foi dizer para mim, Fred, eu acho que o principal que você tem que fazer aqui é ter cuidado para não querer ser um analista, e você não é um analista, você é um estudante de letras, né? E a gente vê que há alguns tempos atrás existia uma certa resistência de um psicanalista se aprofundar sobre um texto literário e um estudante de letras querer fazer uma interpretação com base na teoria psicanalítica, né? E a gente sabe que realmente, particularmente, quando eu comecei a estudar a teoria psicanalítica,
eu acho que eu fui com muito voraz no texto de Freud, e eu queria sintomatizar todos os personagens, e realmente o professor Hermano, como um exímio orientador, ele soube me moldar a um olhar mais sensível, né? E entender que, como estudante de letras, eu tenho que entender que a minha escuta é uma análise literária, né? E não uma escuta de um paciente. Isso é muito interessante. Eu também tive colegas de mestrado que eram psicólogos e estavam desbravando texto literário, ou seja, é uma via de mão dupla. E foi muito interessante essa sua colocação. Eu quero deixar uma citação de Roland Barthes, que eu acho que ele fala muito bem sobre essa interdisciplinaridade, que ele diz que essa interseção entre a psicanálise e a terapia psicanalista, enquanto interdisciplinaridade, consiste em criar um objeto novo, que não pertence a nenhum dos dois, né? No caso, nem o texto que o psicanalista desenvolve, o estudo, nem o estudante de letras desenvolve com base na teoria psicanalítica, pertence um ao outro, mas é um texto novo que não pertencendo um ao outro, mas contribui com ambos, né? Eu acho que isso é uma questão muito interessante. Eu queria parabenizá-la mais uma vez pela apresentação, viu, professora? Parabéns. Obrigada, muito obrigada, Fred, pelo seu esforço de falar, de retornar. Né? Sim, eu acho que se eu deixei alguma contribuição para vocês nesse sentido da reflexão, dos cuidados com o texto, o respeito com a obra, o nosso lugar, né, de fala, evitar os excessos interpretativos, projetivos, eu acho que tudo isso são cuidados da leitura, eu acho que só pode, eu já fico muito feliz se eu conseguir deixar alguma marca, alguma reflexão em vocês, eu fico bem satisfeita, né, com a minha fala. Eu trago um olhar, assim, que tem a ver com a literatura e a psicanálise inglesa, então é diferente para vocês, eu entendo o incômodo, o desconforto, que é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo a ideia é um pouco essa, nós claricianos temos que estar acostumados com o desconforto, né, a ideia de nos permitir estar desconfortáveis, então é interessante que vocês estejam abertos à minha fala, à minha leitura, ao meu olhar. Eu agradeço a disponibilidade da escuta, as perguntas todas, vocês são muito carinhosos, e fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco do que eu penso, do que eu sinto quando leio Clarice, da minha escuta, da minha leitura de Clarice. É isso, Matheus. Obrigada. Professora. Muito obrigado. Obrigado tanto pela apresentação quanto essa escuta do público, foi importante. Foi uma outra aula à parte. Muito obrigado, professor. Eu gosto muito da escuta, porque essa é a parte mais interessante, é o que vocês puderam compreender e o que vocês ainda têm de dúvida. Eu sinto que eu passei a apresentação muito rápido, mas porque era muita coisa, mas eu não achei que poderia tirar mais nada. Então, falei, bom, vamos para o debate, quem sabe ali a gente possa esclarecer alguns pontos. Professora, mas foi excelente, eu adorei, foi muito didática e muito fluida. Que bom. Obrigada, Matheus. Obrigada, gente. Boa Obrigado, noite. professora. Ficou gravada, Boa né? noite. Eu posso... Está gravado, a gente vai colocar no canal do YouTube. Se a senhora quiser, quando sair lá no canal, eu peço para Ivan informar. Agradeço mesmo, agradeço. Eu gostaria sim. Pronto. Boa noite, gente. Vou sair. Tchau.